Olá! Estamos chegando no vídeo 3. E aqui eu vou contar mesmo as propostas dos 9 viewpoints criados pela Annie Burgert e como são os viewpoints, e aí eu vou contemporizando e mesclando com uma visão online, né? Que é o foco também, pensando que ele foi criado por uma forma presencial. Então, eu vou voltar aqui para a live do Fabiano Lodge, que ele tem uma explicação muito clara, muito objetiva dos viewpoints, e em forma de PowerPoint, que é bem bacana também. Então, a gente vai aqui para os viewpoints, né? Uma prática de improvisação, né? Dá uma ideia de autonomia do artista, do performer. Improvisação é uma etapa consecutiva à aprendizagem da nomenclatura. Aqui a gente vai explicar mais à frente essas questões aqui, mas primeiro eu vou para as Começa a balizas. aparecer a filosofia e também a teoria na prática, uma praxis, portanto, então aí, né, o viewpoints, onde a gente vai ajustando esses termos, muitos dos quais a Mary Overly levantou na sua teoria, de desconstrução hierárquica dos elementos crus, dos materiais. E aqui, quando você pensa em viewpoints, que é a mesma coisa em português, ponto de vista, você pensa sobre o seu ponto de vista dentro, quando você está fazendo uma cena, e o ponto de vista, se você pudesse, de fora, como se você visse você de fora de cena, né? Então, tem sempre essa visão, o que eu estou fazendo aqui, eu olhando para a cena, e como eu posso supor de como estão me vendo, como eles estão me vendo, o que eu estou atravessando, o que eu estou afetando o outro nas propostas que eu estou fazendo. Que compõem a linguagem do teatro. É muito legal esse processo. Bom, então só para dar um arremate aqui, na City Company, ou para Annie Bogart, ou para Tina Landau, para vocês, né? O Viewpoints é uma nomenclatura. O Viewpoints é também uma técnica de treinamento artístico, em que certos movimentos, princípios, né, de movimentos cênicos, determinam os pontos de vista especificamente nomeados. Eles têm nome específico. Disso que se trata. O treinamento vai articular esses pontos de vista. E é também uma técnica de improvisação, na qual esses nomes, os viewpoints, são articulados em dinâmicas criadas pelos praticantes. Esses praticantes, retomando aqui, incluem direção, dramaturgia, artistas da luz, do som, do figurino, todo mundo entra no treinamento, observando, a observação é um elemento importante da prática, uma observação ativa, né? E também a presença cênica, colocar o seu corpo nesse ambiente de prática, de prática artística. Mesmo que você não seja ator ou atriz, ou que não vá desempenhar essa função numa produção, por exemplo. Eu vou deixar essa parte aqui, os viewpoints pode ser físico e ou vocais, né? Eu vou pular essa parte dos vocais, nesse momento, por conta dos vocais também está muito associado à técnica que vem antes dos viewpoints, propriamente. Ela vem muito relacionada com o Suzuki também. Então, depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Eu vou aqui para a tabela comparativa, né? A tabela comparativa do que era da Tina. Vou também responder a pergunta. E aqui, para fechar o nosso... Aqui essa tabela é muito interessante, o que era da Mary Overly, os 6, né? Viewpoint, tempo, espaço, movimento, forma, emoção, história. E aqui entre os 9, que aí daqui a pouco eu vou explicar um por um, né? Resposta sinestésica, andamento, duração, relação espacial, gesto, repetição, topografia, forma, arquitetura. E tempo e espaço vira uma baliza, tempo vira uma coluna
e esse espaço vira uma coluna, que esses aqui se desenvolve dentro das colunas. E a Annie Burger tira emoção e história. Ela fala no livro, e assim, por que ela tira? Porque a emoção você não precisa criar. A emoção é um estado que acontece de acordo com a resposta sinestésica e com a situação dada. Não precisa ter uma busca de uma emoção. E história também tem muito a ver com a situação que vai acontecendo de acordo com quem vê. Então, a história também é criada por quem vê a história, não a gente que precisa estar criando uma história em cena. A gente pode estar fazendo as balizas, treinando as balizas objetivamente, e isso vai fomentando uma criação de uma história de quem está vendo, né? Vou deixar aqui correr só um pouquinho mais. A nossa apresentação, eu coloquei uma tabela comparativa, vamos dizer assim, entre os Six Viewpoints da Mary Overlee, aquilo que então foi o resultado final, né, o que a gente conhece, o que a gente tem acesso, da nomenclatura dos Six Viewpoints, e o que a gente conhece também da nomenclatura já que existe hoje, dos Viewpoints da Annie Bogart e da Tina Landau. Eu vou deixar essa tabela aqui só para frisar, né, o que era de cada um. Então, lembrando que os viewpoints advêm da Mary Overlee e a Annie Burger e a Tina Landau. Tina Landau eu não cito muito, assim, porque ela tem uma carreira mais numa questão da literatura, da escrita, também dirige, é professora, mas a Annie Burger fomenta a City Company, onde a prática é muito intensa dos viewpoints. Eu vou aqui para os livros, se caso alguém tiver interesse, né, dos livros que existem. Aqui rapidinho. Aqui. Ele reúne artigos sobre viewpoints. Esse livro se chama Annie Bogart. Deixa eu tirar essa luz daqui. Esse não tem traduzido em português. Ele chama Annie Bogart Viewpoints. Olha como ela está fofinha também aqui no livro. Ó. Foi publicado em 2005. É um livro de ensaios esse aqui já para falar sobre... Esse é a preparação do diretor. Esse tem em português. Já tem traduzido. Muito bom. As reflexões de uma diretora. Né? Aí tem essa questão fundamental, importantíssima, que nós estamos aqui desde a última, que esse aqui... claríssima. Essa é a tradução. Ela tem essa linguagem muito do blog, né? Ela escreve muito no blog, muito na... Esse aqui é o livro. Ela assinou para mim o livro, cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o livro. Guardei. Desculpa. PDF do NZNUX. Calma aí, perdão. Mas tem o livro dos viewpoints. Cadê? Eita. Bom, tem o livro dos viewpoints. Criou originalmente, aí ficou uma coisa chata entre elas e tudo mais. E a Luá também pode mostrar na semana que vem. Então, eu vou tirar. Mostrar de novo o livro dos viewpoints, que é muito importante. Tá? E agora, eu vou mostrar para vocês uma apostila que eu fiz, e aí explicando diretamente cada viewpoint, cada baliza, né? Se chama viewpoints, cada um tem um nome, o viewpoint de repetição, o viewpoint de velocidade, andamento / velocidade, viewpoint de duração. E aí eu vou mostrar para vocês a apostila com algumas provocações, e aí eu vou explicar praticamente e exemplificando também, tá? E lembrando que os viewpoints sempre estão em contato em relação com pessoas, com outras pessoas. Então, seria muito difícil eu ficar praticando os viewpoints sozinho. Pode acontecer, mas ele se transforma, como ele é uma criação de coletivos, é um trabalho em coletivo, né? Um trabalho que eu preciso do outro. Eu preciso de um interlocutor, pelo menos, né? Então, a gente está aqui na apostila que eu criei, resumidamente, sobre os viewpoints, né?
modo de relacionar os jogos cênicos com a técnica dos viewpoints. Tá? Logicamente, a apostila é doado para quem participar do curso. E aqui tem as perguntas, né? Como eu aplico os viewpoints em cena, como vou aplicar os viewpoints online, né? Como aplicar os conceitos de tempo e espaço concretamente ao trabalho cênico, e se eu estiver trabalhando com pessoas que nunca tiveram contato efetivo com a técnica dos viewpoints. E aí, composição depois eu vou explicar, que é um pré-cena, né? É a combinação que a gente faz rapidamente com o coletivo para mostrar alguma coisa sem muita combinação psicológica, né? Então, como aplicar os viewpoints na plataforma online, né? Ela é fundamentada no conceito de tempo e espaço, como a gente já falou. Tempo é o que eu falo que está na gente, está nós, né? No ser humano, né? Que é o andamento, que é /velocidade, duração, resposta sinestésica e repetição. Vou explicar cada um daqui a pouco. Tem os viewpoints vocais, que é tom, dinâmica, volume, altura, quer dizer, volume da sua voz, quão alto, quão baixo, timbre, aceleração e silêncio. E os viewpoints de espaço, que é forma, relação espacial, topografia e arquitetura. Alguns, para um online, fica muito difícil de fazer. Forma fica difícil de fazer. Topografia também. Mas dá para ser feito, tá? E arquitetura é como se fosse nossa casa, né? Onde você está realizando o trabalho. O surgimento dos viewpoints nós já falamos, né? Que é em 70, como era o Veli, depois fez os 6 viewpoints, depois ele os novos viewpoints na City Company, em 92. Lembrando, os viewpoints é uma filosofia traduzida em uma técnica para treinar performance, desenvolver estado de presença, construção de coletivos, criação de uma movimentação fluida para o palco, desenvolvimento de grupos e auxiliar os professores também, porque tem muitas balizas de aula. Então, a composição é uma extensão dos viewpoints. Então, depois que você treina uma sessão de viewpoints, você vai para as combinações em grupo, né? E aí, quando você combina em grupo, a atividade evita que se torne muito intelectualizada e acadêmica. Por quê? Intelectualizados e acadêmicos. Porque você tem um tempo específico para combinar, e nesse tempo específico, com muitas tarefas que são dadas para os grupos, tem que ser realizado o trabalho. Então, a gente chama de um pré-cena. É antes de ter aquele começo e meio e fim de uma cena. É um laboratório ainda, é um experimento. Aí, então, em vez de conversar demais, foca-se em esboçar uma ideia de cena imediatamente, ou seja, realmente para não cair no lado psicológico, um curto espaço de tempo, que eu já acabei de falar, chega a soluções para certas tarefas delineadas. Então, aí você pode dividir em blocos, tópicos, aí que vocês têm que realizar na cena. A composição fornece a estrutura para trabalhar a partir dos nossos impulsos e intuições, em vez de estar intelectualizado, né? Já que a composição é uma pré-cena. Então, vamos lá. Primeiro, esse aqui é uma foto do City Company, num trabalho. Então, vamos lá. Eu vou para o que são viewpoints de tempo. Eu acho que os viewpoints de tempo estão na gente, no ser humano, né? A gente que realiza. Então, é a velocidade. Quão rápido, quão lento você consegue fazer um trabalho no espaço, né? Se você mexe a mão muito rápido, muito lento, é essa ação de velocidade. Duração. Quanto tempo dura o movimento? Uma sequência de movimentos. Então, se eu pego essas pessoas correndo para lá e para cá, eles já estão fazendo algumas balizas, né? Mas eu vou falar, vocês estão correndo para lá e para cá, quanto tempo dura eles fazerem isso? O que eu quero provocar em quem assiste, na plateia, né? Duração é um grupo de pessoas ou uma pessoa, enfim, uma certa seção de movimento antes de mudá-la. Resposta sinestésica, para mim, é a espinha dorsal. É um impulso que você reage ao que o outro fez de ação. Então, se um senta, o outro levanta, se um levanta, um deita, se um deita, um corre, se um corre, um para. Então, está sempre ligado no outro, na proposta do que o outro faz.
Então, um exemplo muito claro de resposta sinestésica é se alguém bate a mão na frente dos seus olhos e você pisca. Então, você não está pensando em piscar, você simplesmente piscou por um impulso. Tá? A repetição pode ser uma repetição interna, ou seja, se alguém levanta, eu quero ficar pulando, eu posso estar repetindo esse movimento de pular que eu mesmo criei. Ou eu posso roubar de alguém, eu posso, se alguém coça a cabeça em determinado momento da sessão, eu posso coçar a cabeça e isso não surgiu de mim. Então, isso é uma repetição. E em que momentos da sessão, da cena, ou da composição, você repete essa mesma movimentação, essa mesma ação? E para quê? Por quê? O que você quer provocar no outro? A gente viu o ponto de espaço, é forma. Isso está mais ligado também ao presencial, mas forma é o contorno que o seu corpo faz, ou os dois corpos fazem no espaço, ou dois corpos fazem no espaço. Então, eu vou mostrar depois exemplo em vídeo, tá? O corpo em relação a uma arquitetura, eu posso estar apoiado numa parede, fazendo um ângulo de 90 graus com meus pés no chão e encostando a cabeça na parede, fazendo um ângulo de 90 graus. Isso é uma curva, né? Isso é uma forma, tá? Fazendo um ângulo de 90 graus. E eu posso também estar com duas pessoas trabalhando, um encostado a cabeça no outro, fazendo um tipo de um triângulo. Isso é uma forma, né? Tá muito mais próximo, a forma está mais próximo da dança, dos desenhos abstratos, né? Relação espacial é quão perto, quão longe eu estou de uma determinada coisa, pessoa, de uma câmera. Se eu estou falando muito próximo da câmera, o que eu quero provocar? É um sussurro, é um segredo para quem me vê? E se eu falo longe, é um abandono, é um distanciamento por alguma coisa? Eu quero mostrar, eu quero distanciar da câmera porque eu quero mostrar mais da arquitetura da minha casa. Então, é quão perto e quão longe, né? A topografia já é mais difícil, mas eu vou falar na questão online. Na questão presencial, claro que não. Topografia é o seguinte: se é esse grupo de artistas correm para lá e para cá, durante a peça inteira, eles correm para lá e para cá. Qual foi o desenho no final da peça que ele fez no chão? Então, se ele tivesse uma tinta no pé, ficou esse desenho no chão, essa reta de lá e para cá. Isso chama topografia, é um padrão de chão. É que se eu olhasse de cima, qual foi o desenho dos artistas, o que os artistas fizeram no palco? O gesto, o gesto pode ser o gesto cotidiano, que é o gesto que a gente faz no dia a dia, que a gente reconhece como gestos cotidianos do dia a dia, um abraço, um aperto de mão, um bocejar, dar um tchau, um acenar, né? Gesto é tudo isso, e ele está subdividido em gestos comportamentais, que é o coçar, apontar, isso que eu já acabei de falar, acenar, e também um gesto expressivo, que está também próximo da dança. É um gesto que eu olho e eu não consigo entender, que ele representa mais um impulso, mais uma emoção, um desejo interior, e você representa isso em gestos. Eu saio do metrô e uma pessoa está balançando o braço muito forte, e não está assim, cotidianamente reconhecível. Então, esse é um gesto expressivo, né? Eu não consigo identificar no meu cotidiano. A arquitetura, então, pode ser nossa casa, um palco, um banheiro, eu faço uma cena dentro do banheiro, eu faço uma cena num parque. É sempre o lugar onde você está. E subdividir em alguns tópicos. Então, se eu trabalho no chão, com paredes, móveis, por que eu quero mostrar móveis? Já viu aquelas lives que aparecem aquelas pessoas com muitos livros atrás? Por que elas querem mostrar esses livros? Portas, amuletos, quadros, textura, massa sólida, se é parede, metal, tecido, linóleo, é onde você está pisando, luz, a intensidade de luz, você liga, desliga, o que eu quero provocar com isso, né? As sombras, cor, se meu espaço atrás é vermelho, eu estou falando sobre uma questão de sangue, então eu quero que meu espaço tenha uma cor vermelha, então eu faço uma relação com a cor da arquitetura. E o som, que é diferente o som é diferente da música. É o som que eu crio na arquitetura. Então, se eu crio... Oi, quem é? Então, se eu crio um som na arquitetura, e para quê? E por quê?
Então, é proposital o som dos seus pés no chão? Você estimula o som pela arquitetura? Como? Bater em uma porta com muita força e desligar a câmera? O que você quer provocar em quem assiste? Então, isso é o básico dos viewpoints. Esses aqui são meus pontos de vista sobre a aula depois. Então, os viewpoints de tempo, velocidade, duração, resposta sinestésica, repetição, viewpoint de espaço, forma, relação espacial, topografia, gesto, que subdivide em gesto comportamental, gesto expressivo, e arquitetura. Então, são 9 viewpoints, tá? E cada dentro dessas balizas subdivide em outros pequenos, né? Então, a arquitetura tem mais 5. Massa sólida, textura, luz, cor e som. Tá? Parece muita coisa, mas não é não. Tá bom? A gente vai para um próximo vídeo. Eu vou mostrar como se realiza isso no online. Tá? Eu vou mostrar eu fazendo, como se realiza cada baliza, e depois eu vou mostrar peças online, peças que foram feitas em casas, e eu vou parando e vou falando as balizas que estão sendo feitas ali. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.